Boa tarde a todos, meus caros alunos. Espero que todos estejam bem. Esse ano louco que a gente passou em 2020. Nós vamos retornar aí o cronograma, né, da MGC2. Lembrando que no passado eu cheguei a dar aula para vocês de farmacologia pediátrica. Eu acho essencial aquela aula para rotina ambulatorial e um pouco de hospitalar, né, para o internato, dentro da área da pediatria. Então, se tem muito tempo que vocês não pegam esse material, valeria a pena vocês lerem um pouco para as nossas, entre aspas, práticas daqui para frente por via remota, ok? Hoje o assunto vai ser sobre meningoencefalites. Vamos lá. Objetivos dessa aula é reconhecer os principais sinais e sintomas da meningoencefalite, tanto na criança quanto no adolescente, saber qual que é a melhor forma propedêutica a ser tomada diante dessa suspeita diagnóstica e implementar a conduta correta e precoce para evitar as complicações, uma vez que a principal causa de alta letalidade dentro das meningites é o retardo no diagnóstico. Então, isso é muito capacitação profissional. Dessa forma, é essencial vocês aprenderem a fazer o diagnóstico de meningite o quanto antes e começar a tratar, como a gente fala normalmente, para ontem, beleza? Vamos lá. Meningite, processo inflamatório das meninges. Aqui tem as meninges numa imagem fotográfica, né? Dura mater, aracnoide, pia mater. Na região subaracnoide é onde circula o líquor, enfim. É uma dessas três camadas, ou as três inflamadas, isso daria o nome de meningite. Quando o encéfalo inflama, nós temos a encefalite. Ok? Epidemiologia incide mais no inverno, né? A transmissão é por perdigotos. E aí, dessa forma, no inverno, essas infecções elas ficam mais propensas, uma vez que no inverno a gente fica em ambientes mais fechados pelo frio e o compartilhamento aí de ambientes restritos acaba propiciando um contato maior com essas gotas. E também é um período que se resfria mais, né? Então tosses e espirros aumentam consideravelmente. 90% dos casos de meningite ocorrem nos menores de 5 anos, dada a razão de vocês terem essa aula dentro da pediatria, porque meningoencefalites são quadros clássicos da infância e um pouquinho também do idoso. A faixa etária adulta não pega tanto meningite, a não ser que você seja profissional de saúde e que entre em contato com secreções de pessoas suspeitas, né? É uma doença que faz parte de notificação compulsória, então, uma vez feito o diagnóstico no ambulatório, no pronto atendimento, é preciso preencher a ficha de notificação e encaminhar para as secretarias de saúde, até para a gente avaliar se aquele caso índice foi um caso isolado ou se existem outros casos na região. E os agentes etiológicos? Como tudo na vida, o principal agente etiológico para qualquer condição infecciosa é vírus. Mas, quando a gente fala em bactéria, dentro do Brasil nós temos o meningococo como principal agente, que é o Neisseria meningitidis, e nos Estados Unidos o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae, ele é o principal agente lá, ok? Aqui um dado mais atualizado, né, na verdade é de 2019, porque em 2020 ainda a gente não teve essa atualização, considerando os últimos 3 anos antes do dado ser feito, né, 2016, 17 e 18, vocês conseguem ver aqui o número de casos, o número de óbitos e o cálculo da incidência e da letalidade da doença. Eu destaquei exatamente a faixa etária abaixo de 5 anos, né, que é de 0 a 4, onde vocês percebem que a incidência é maior comparando com qualquer outra faixa. Olha só, 4, 1, e aqui é tudo abaixo de 1, 4, 1, e aqui é tudo abaixo de 1. Da mesma forma que a letalidade ela é alta. Eu aproveitei destacando na faixa etária mais comumente acometida, vocês reparam que gira em torno aí de 20% de letalidade. Isso é muito alto, pessoal. A gente está falando de a cada 5 crianças que você fecha o diagnóstico num pronto atendimento de meningite, uma vai morrer. E como eu disse no início da aula, a principal causa de mortalidade de meningoencefalites é retardo no diagnóstico e no início do tratamento. Por isso que essa aula é essencial vocês focarem em saber identificar uma meningite no futuro. Independente se vocês serão ou não serão pediatras. Vocês podem ter um caso na família, vocês podem trabalhar num postinho de saúde, vocês podem fazer um bico num plantão e ter que atender uma criança no interior. Então é essencial saber a conduta dentro da meningite, beleza? Ainda sobre esse documento do Sinan, né, do Sistema de Notificação,
do ano retrasado, a gente tem aqui por causa, né? Então, meningite por meningococo, por tuberculose, por hemófilos, etc. Organizando esses dados aqui está o resumão. Como eu falei, a principal causa é viral, seguido de não especificada. Não especificada é o quê? É quando o profissional de saúde vai preencher a ficha de notificação compulsória e acaba não colocando qual agente foi causador daquela meningite. E aí isso é fichas de notificações não completas, ok? Mas quando se fala em bactéria, a principal bactéria que aparece identificada é a do meningococo, seguida de um conjunto de outras bactérias, que é a soma de várias outras, depois outras etiologias que não infecciosas, e aí a gente vai ver nos próximos slides quais são as meningites não infecciosas, e aí em seguida o pneumococo, tuberculose e hemófilos. Portanto, se a gente for olhar para dentro do quadro de bactéria, a gente sabe que o meningococo é o principal, seguido de pneumococo e hemófilos, ok? Nesse slide eu mostro as causas não infecciosas de meningoencefalites. Então nós temos aí as doenças inflamatórias, e aí gerando inflamação na meninge, consequentemente eu tenho meningite. Doenças do tecido conjuntivo, as doenças autoimunes e as vasculites. As autoimunes, os anticorpos que atacam as articulações na artrite reumatoide, também pode gerar um processo autoimune em cima da meninge e do encéfalo do indivíduo. Vasculites, né, problemas vasculares que geram irritabilidade aí na meninge, ou sinais de encefalite. Enfim, existe medicamentoso, neoplasia, existem outras causas que não infecciosas que são bem mais raras. E normalmente esses quadros acometem mais a população adulta e idosa, né? Dentro da pediatria, disparada a principal causa de meningite é infecciosa. Dessa forma, vamos saber identificar o que é uma meningoencefalite dentro da área pediátrica. Primeiro, recém-nascido. Recém-nascido, lembrando, é de 0 a 28 dias de vida. E aí a gente tem esses sinais, prestem atenção. Instabilidade térmica, uma vez que o centro termorregulador de um bebê ele não é bem formado, portanto o termostato dele é instável, ele não consegue fazer febre tão fácil. Na maioria das vezes o bebezinho no início de vida manifesta mais como uma hipotermia quando ele está infectado, ok? Irritabilidade. Sucção débil é o famoso bebê bobão, que não mama direito, começa a perder peso, ele fica meio hipoativo, hipotônico, então é o bebê bobão, um bebê esquisito, tá? Vomitar, distensão abdominal, enfim. Se você fosse ler um caso clínico e percebesse somente com esses sinais e sintomas, vocês não chegariam em conclusão nenhuma de qual seria o possível foco infeccioso, se é que pensasse em infecção. É isso que a gente chama de sepse. Quem teve aula comigo aí, os 100 alunos que se matricularam na minha disciplina letiva no PLE do ano passado, a gente bateu muito na tecla em cima de sepse neonatal. Esse diagnóstico ele é essencial vocês saberem antes de formar, que é qualquer quadro infeccioso, qualquer quadro possivelmente infeccioso, né, de um bebê estranho. O bebê que não suga bem, que está mantendo uma glicemia mais baixa, que está hipoativo, molinho, irritado sem causa aparente, a gente tem que pensar numa possível infecção para esse bebê, e aí a gente dá o nome de sepse neonatal. Tá? E aí a causa, aqui nessa aula, sepse neonatal de causa central. Agora lá na minha aula eletiva, era sepse neonatal precoce ou tardia com foco a investigar. Então poderia ser foco urinário, foco pulmonar, foco gastrointestinal, foco cutâneo. Nesse caso aqui seria foco de sistema nervoso central. O que a gente tem de referência para se pensar que essa sepse é de um foco central é o abaulamento de Fontanella. Ora, se a gente está falando de uma inflamação na meninge, consequentemente, eu vou ter uma tensão maior nessa área inflamada. E a vantagem dos recém-nascidos é que eu consigo palpar a moleirinha, né, popularmente falando, a fontanela. Então, se eu tenho uma palpação direta do meu dedo, das minhas digitais, em cima de uma região onde se encontra a meninge, sem a calota craniana para atrapalhar, eu consigo avaliar essa tensão ou esse abaulamento, a depender do grau de inflamação, do grau de meningoencefalite desse indivíduo, né? Então esse abaulamento de Fontanella fala a favor de meningoencefalite. Eu só coloquei aqui uma observação que o tempo de fechamento da fontanela lambidoide, a lambidoide na grande maioria nasce fechada, tá? A lambidoide é a fontanela posterior, mas quando o bebê nasce com ela aberta, ela pode fechar até 6 meses, e a bregmática, que é a fontanela anterior, fecha até 1 ano e meio, em média com 1 aninho de idade.
Meninos mais velhos, estão saindo da região da neonatologia e vamos para a área de uma criança na primeira infância, né, os lactentes, os bebês até 2 anos de vida. Esses bebês eles já começam a ter febre com mais intensidade, ficam irritados, perdem o apetite, ficam toxemiados, né? Eu falo também na minha aula de antibióticos que toxemia é um termo muito pediátrico, que é o bebê prostradinho, toxemiado. Então, diante disso também a gente tem sinais muito inespecíficos para se pensar dentro de um quadro de meningoencefalites. Como eu estou falando de lactente, que é de 29 dias de vida até 2 anos de idade, a gente pode ter abaulamento de fontanela, uma vez que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior o período de fechamento dessa fontanela. Mas supondo que essa criança está com esses sintomas e já tem a fontanela abaulada, a fontanela fechadinha, qual outro sinal clínico que eu poderia ter para se suspeitar de meningoencefalites? Eu estou toda hora falando do PLE do ano passado, mas eu vou citar de novo, para quem não fez. Na minha aula do período passado, eu estava sugerindo vocês a pausarem o vídeo constantemente para tentar raciocinar com as perguntas que eu faço. Não espera eu responder, uma vez que a aula por via remota não tem uma dinamicidade, sabe? Não é igual estar na sala de aula, não é igual você interagir com o aluno e o aluno te perguntar e tirar dúvidas. Eu acho péssimo esse método, mas é o único método alternativo para a gente conseguir fazer com que o período ande, né? Então vamos combinar o seguinte, toda vez que eu fizer uma perguntinha, eu vou acabar falando, pausa aí e pensa, vê o que vocês acham. E eu vou responder logo em seguida, então se também não ficar esperto e pausar logo, vocês vão logo em seguida ver a resposta. Dessa forma, nessa situação, pessoal, lactente, até 2 aninhos, fontanela fechadinha, qual outro sinal clínico que você teria, né, semiológico, para suspeitar de uma meningoencefalite? Pausa e pensa. E aí, quem pensou em rigidez de nuca é uma opção. Mas, aí tem um contra porém aí. Rigidez de nuca, ele vem a partir de 1 ano e 1 ano e meio. Então, se você tiver uma transição de um bebezinho já com as fontanelas fechadinhas e ele ainda não tem 1 ano, 1 ano e meio, ou ele tem, mas ainda não manifesta esse sinal semiológico, você vai ficar só na questão de suspeita. Olha, pode ser meningite, mas pode ser outras coisas, uma vez que ele está irritado, e o bebê vive irritado no exame físico. Parar de comer não é sinal específico de nada, toxemia também muito menos, e febre. Então eu vou investigando essa criança. 3 dias de febre a esclarecer, eu já começo a investigar mais intenso. Peço um hemograma, PCR, raio-x, investigo a urina. Se esse menino está com 4, 5, 6 dias de febre e só piorando clinicamente, eu tenho que começar a pensar na hipótese de meningite, mesmo que a fontanela já esteja fechada e não seja possível constatar o sinal semiológico de rigidez de nuca, ok? E aí a gente entra no quadro clássico nos meninos mais velhos, né, a partir de 3 aninhos de idade até o escolar adolescente, incluindo também o adulto e alguns idosos, que aí seria febre, vômitos e cefaleia. Esse é a tríade clínica clássica de um quadro de meningite. Com relação ao sinal semiológico, entraria aí também o sinal de irritação meningea, ok? Para qualquer idade, pessoal, a gente teria alguns sinais. Por exemplo, sinais neurológicos. Isso aí pode aparecer em qualquer idade, não especificamente só no adolescente, por exemplo. A gente tem convulsões, paresias, alterações parascranianas ou qualquer alteração neurológica. E aí eu já vou aproveitar para falar uma coisa essencial para vocês saberem. Qualquer alteração neurológica que não a rigidez de nuca fala a favor de encefalite. Então eu estou falando o tempo todo aqui meningoencefalite, mas é possível você ter encefalite pura, que aí são alterações neurológicas que nada explica, que não é uma doença neurológica, é uma infecção. Você pode ter meningite pura, que é somente a rigidez de nuca, né, os sinais semiológicos da meningite, mostrando uma inflamação na meninge, mas nada no encéfalo. Dessa forma ele está com o exame neurológico, à exceção da rigidez de nuca, todo normal. Então ele não tem paresia, parestesia, não tem convulsão, etc. Ou ele pode ter o combinado das duas coisas, que seriam basicamente alguns desses sinais associados à rigidez de nuca. Aí nessa situação ele tem uma meningoencefalite, ok? Petequias púrpuras e choque circulatório. Isso daqui é um específico de um quadro de meningococcemia. Meningococcemia é o meningococo que está causando a meningite ou a meningoencefalite, mas que caiu na corrente sanguínea, gerando uma bacteremia. Então, o meningococo, quando circula pelo organismo,
você começa a ter sufusões hemorrágicas, né, púrpuras, que são essas sufusões na pele, petequias, que é semelhante a um choque toxêmico associado a um choque circulatório, que é o choque séptico, ou seja, o menino tem um alto potencial de mortalidade, tá? Quando o meningococo cai na corrente sanguínea. É possível biopsiar a púrpura. Então, voltando aqui nessa lesão, se eu fizer uma biópsia cutânea, eu consigo fazer o GRAM, da mesma forma a cultura, e vai crescer meningococo à beça. E aí uma observação que é mais um detalhe. Toda meningite ou meningoencefalite por meningococo associado a meningococcemia, ele é menos grave se eu tivesse apenas meningococcemia pura. Traduzindo, se eu tenho meningococo na minha corrente sanguínea, que é a meningococcemia pura, sem sinal de meningoencefalite, eu tenho uma gravidade maior, eu tenho maior chance de mortalidade, tá? Isso é um dado na literatura curioso, porque a gente pensa, poxa, se eu tenho meningococo na minha corrente sanguínea e ainda tenho meningite, eu tenho mais chance de morrer. Não nessa situação, ok? Esse é o slide mais importante da aula. É isso que eu quero que vocês levem para a vida, sendo cirurgião, ortopedista é complicado, sendo cirurgião, ortopedista, oftalmologista ou pediatra, obviamente, sendo médico intensivista, oftalmo, enfim. Vômito na pediatria, pessoal, é igual realizar sinais meníngeos. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas está tendo um surto lá na escolinha de vômito e diarreia. Ou porque ele foi num casamento e comeu um bolo infectado que estava com toxina e todo mundo passou mal. Não interessa. Mesmo que ele tenha um diagnóstico clássico de gastroenterite, de intoxicação alimentar, não interessa. Vômito em pediatria, sempre fique atento a sinal de meningite. Ah, mas ele não está com febre. Não interessa. Vômito em pediatria é igual realizar sinal meníngeo sempre, ok? Esse é o slide que eu quero que vocês grifem no hipocampo de vocês. Nunca mais esqueçam esse dado. E o vômito? Vocês já leram aí que o vômito em jato, né? A gente já falou disso. A gente não, né? Vocês viram isso no curso de vocês, bem no inicinho, quando estuda manobras semiológicas, né? A semiologia costuma ensinar esse termo de vômitos em jatos. Vômito em jato é isso que vocês estão vendo na imagem, pessoal? É você vomitar a 3 km de distância, igual um exorcista louco? Não! Vômito em jato é quando é não precedido por náuseas. A coleguinha aqui, que eu acho que chama Aretusa, um meme bem antigo, ela passou mal demais antes de realmente causar esse temor aqui. Então, ela não teve vômito em jato. Parece em jato, mas em jato é quando você não sente que vai vir o vômito. A meninge, ela inflama tanto e gera uma leve pressão intracraniana, ou uma alta pressão intracraniana, e você vomita do nada. Você não repara, você não passa pelo processo de náusea e anuncia, eu vou vomitar. Você está ótimo, dentro das condições da meningite, né, você está com febre, prostada, etc. Mas você está se sentindo bem do ponto de vista gastrointestinal e de repente você vomita, sem anunciar que você vai vomitar, sem sentir mal, sem passar mal. Ok? Então o slide mais importante da aula inteira, em vômito na pediatria, realizar sinal meníngeo sempre, e em jato é quando é não precedido por náusea. E vamos às manobras semiológicas. Nós temos aí a primeira manobra, que é com o bebezinho em decúbito dorsal. Você vai fazer uma flexão forçada da cervical, e aqui não adianta fazer devagarzinho. Você tem que ser, infelizmente, um pouco bruto para dar tempo de estirar toda a meninge dele da coluna, e aí ele vai fazer uma flexão involuntária do joelho. Tá? Essa é a manobra semiológica do Brudzinski. Crianças pequenas, idealmente, é você avaliar com ela dormindo, porque óbvio que ela não vai deixar você fazer isso durante o exame. E mesmo com ela dormindo, faça de forma mais bruta. Não adianta fazer devagarzinho, porque dá tempo da meninge se reorganizar e não estirar tanto. E se não estira tanto, você vai falsear a manobra e não vai ter essa flexão involuntária, tá? Então tem que ser de uma forma mais grosseira, rápida. Você tem outra manobra semiológica, que é essa também com a criança em decúbito dorsal. E aí você vai fazer uma leve flexão do joelho e levantando devagarzinho, fazendo uma flexão da coxa. E aí você vai sentir um estiramento
aqui quando você estender esse joelho. Então você levanta ele fletido e lá em cima você vai fazer esse movimento com o pé, ó, trazer ele para cá e fazer a extensão do joelho. E aí essa manobra, que é o sinal de Kernig, vai fazer uma contratura, uma dor lombar intensa. Mais difícil de ser avaliado em criança, tá? Por isso que esse aqui é o nosso preferido. E por fim a gente tem essa que é semelhante ao Kernig, mas a diferença é que você levanta com a perna estirada o tempo todo, que é o Lasek. Mas na prática a gente usa mais o Brudzinski. Suspeitei, doutor. Olha, estou aqui com um quadro de um menino com febre, irritabilidade, vomitando loucamente. Eu acho que tem sinal meningite positivo. Pessoal, eu acho, não interessa, já investiga. Ah, mas eu não tive certeza. Não interessa, a gente está falando exatamente de uma doença com letalidade de 20% em menores de 5 anos, em que a principal causa é o retardo no diagnóstico e o início do tratamento. Ah, suspeitei, vou puncionar, mas se for à toa, não interessa. É melhor levar uma agulhada à toa nas costas do que morrer. Então, faça a punção lombar, inicie o tratamento, está na dúvida, chama um neuro, não tem neuro, trata empiricamente, mas é melhor tratar demais do que correr o risco de 20% de morte, ok? Suspeitei. Vou pedir o clássico hemograma PCR e uma cultura, uma vez que a gente está lidando com um quadro potencialmente grave. Assim que sair o hemograma, eu estou autorizado a fazer a punção lombar, e aí eu vou explicar por que mais para frente. Puncionei a lombar, colhi o líquor bonitinho, antibiótico de imediato, não coma moço, não fica esperando, vamos esperar o resultado, e não cobrar, ficar em cima do pé aí da moça do laboratório, ou do moço, né? Liga para o laboratório constantemente e pergunta, saiu meu líquor? Saiu meu líquor? Saiu! Bola para frente, e aí você consegue já, você consegue descalonar parcialmente, tá? A gente vai falar mais para frente isso, vamos bola para frente, que senão eu vou embolar o meio de campo. Como que eu faço essa punção lombar? Primeira coisa, óbvio que você não vai conseguir ter uma criança super voluntária para falar assim, claro, você vai enfiar essa agulhinha pequena nas minhas costas, fica à vontade. Então a gente acaba precisando sedar na pediatria. Os pacientes adultos são mais tranquilos de fazer uma punção lombar, que é igual o procedimento de raquianestesia, né? Adulto, inclusive, faz muita punção lombar sentado, igual a RAC que é feita no bloco cirúrgico para fazer procedimentos cirúrgicos. Mas na questão pediátrica, você precisa colocar o indivíduo em posição fetal e sedar esse paciente. Então a sedação, pessoal, ela é essencial ser feita para você fazer o procedimento com eficiência. Mas se eu for sedar, é óbvio que eu preciso monitorizar o paciente, uma vez que eu uso aí ketamina, fentanil com midazolam, e esse paciente ele pode começar a dessaturar, né, entrar em depressão respiratória. Então é essencial também ele estar monitorizado. Colocando o bebezinho ou a criança em posição fetal, você vai usar a referência, a crista ilíaca superior, e criar uma linha imaginária, vai acompanhando no mouse, uma linha imaginária até chegar na linha média da coluna, e é nesse espaço, referenciado com a crista ilíaca superior, que você vai puncionar. Normalmente, quando você faz essa referência, você entra nesses espaços, entre L3 e L4, 4, 5, e entre L5 e S1. E ali você vai tentar acessar o espaço subaracnoide e coletar aí aproximadamente 2 ml, o que representa 40 gotas do líquor, que costuma ser cristalino, ok? Quais são as contraindicações de fazer uma punção lombar? Número 1, infecção no local da punção. Imagina se nessa região aqui ele tem um impetigo, uma celulite, enfim, qualquer infecção de pele. É óbvio que eu não vou puncionar. Imagina eu fazendo uma punção aqui, eu vou levar o agente etiológico da pele em direção ao sistema nervoso central dele e vou acabar com esse paciente. Então, contraindicado. Distúrbio de coagulação. Se esse paciente for portador de uma doença de von Willebrand, de uma trombofilia, de uma hemofilia, ele não pode ser puncionado, a não ser que ele receba concentrado de plaqueta, concentrado do fator de coagulação que ele tenha deficiência antes do procedimento, pelo risco de sangramento eterno. E sangue em meninge é tóxico e gera mais meningite. Um outro distúrbio de coagulação que pode acontecer em infecções é plaquetopenia. Por isso que eu falei lá na frente que eu tenho que esperar o hemograma sair para aí sim eu fazer a minha punção lombar, ok? Então fica no pé do laboratório, fica questionando, minha plaqueta saiu, assim que saiu, está acima de 50 mil, pode fazer sua punção lombar. Você vê que tem muito passo a passo a ser seguido, mas que não pode demorar, uma vez que quanto mais ele tem essa suspeita sem tratar, maior o risco de morte.
Sinais de hipertensão intracraniana. Basicamente, pessoal, a gente não pode puncionar uma hipertensão intracraniana assim tão fácil. Normalmente a gente deixa para neurologia, até para neurocirurgia fazer, pelo risco de herniação. Imagina, eu tenho um cérebro extremamente pressionado pela meninge inflamada, e aí e esse paciente está com hipertensão intracraniana, aí eu vou puncionar a lombar. Ao puncionar a lombar, eu vou gerar uma pressão negativa no ambiente, e aí existe o risco de herniação de alguma parte do cérebro para algum buraco que exista ali dentro. Tem uma imagem bonitinha que eu mostro para vocês de uma herniação de amígdala cerebelar. Então, se eu herniar qualquer conteúdo neuronal, já era, esse paciente vai ficar sequelado, seja naquela área ou seja em tudo. Portanto, é altamente arriscado fazer punção lombar em pacientes com hipertensão intracraniana. A gente deixa isso para médicos especialistas da área e não médicos generalistas. E o pediatra é um médico generalista, tá? Então, sinais de hipertensão intracraniana. O que você tem na clínica, aí volta na semiologia, de sinais de hipertensão intracraniana? Dá um pause e pensa. Bom, vamos lá. Sinal de hipertensão intracraniana, nós temos aí, primeiro, rebaixamento de consciência. Né? Se eu estou fazendo uma compressão alta dentro do cérebro, eu vou começar a rebaixar. Papiledema, que é um outro sinal semiológico. Antes de falar da tríade de Cushing, tem muita gente que usa o vômito em jato como sinal semiológico também de hipertensão intracraniana, mas o vômito em jato também é um sinal semiológico de suspeitas de meningite. E a tríade de Cushing? A tríade de Cushing seria aumento da pressão, diminuição da frequência cardíaca e arritmia respiratória, com uma respiração sem ritmo nenhum. Isso devido à compressão de todo o sistema nervoso autônomo do paciente. Todo paciente com sinal de hipertensão intracraniana merece receber uma tomografia computadorizada. Por quê? Porque se esse paciente ele está com um quadro possível, né, ainda a gente está falando de suspeita, de meningite, e com sinal de hipertensão intracraniana, eu posso não estar diante de um quadro de meningite. Eu posso estar diante, por exemplo, de um tumor cerebral. E esse tumor está crescendo dentro do cérebro da criança. Inclusive, o tumor sólido mais comum na área pediátrica é tumor do sistema nervoso central. Então, eu posso estar diante de um tumor, eu posso estar diante de uma vasculite, eu posso estar diante de um AVC. Pensa em outras idades, né? Então, eu tenho que fazer uma TC, uma tomografia de crânio, justamente para fazer diagnóstico diferencial dentro desses sinais de hipertensão intracraniana. Ok? Uma outra contraindicação, além da infecção no local da punção, dos distúrbios de coagulação e de sinais de hipertensão, a gente tem aí o comprometimento hemodinâmico e cardiorrespiratório grave. Isso em especial na pediatria, uma vez que eu vou precisar sedar e posicionar ele numa posição fetal, que vai comprometer com certeza a respiração dele. Então, se ele tiver instável hemodinâmico, isso instabilidade hemodinâmica para qualquer paciente, mas se ele tiver uma dificuldade respiratória, é óbvio que eu não vou parar para ficar fazendo punção lombar, né? Eu tenho que começar a tratar empiricamente sem a punção. Antes de eu falar de resultados de punção lombar, vamos citar aí as indicações de fazer tomografia antes de puncionar. A gente já falou dos sinais de hipertensão intracraniana, o rebaixamento de nível de consciência, né, mesmo que não tenha outros sinais de hipertensão, pacientes imunodeprimidos, que têm mais chances aí de ter criptococose, toxoplasmose central, então outras lesões no cérebro, e paciente proveniente de TCE, né, de um trauma, até porque eu tenho que avaliar hematomas subdurais, eu tenho que avaliar hemorragia intracraniana, eu tenho que avaliar possivelmente fraturas pequenas que não foram feitas no diagnóstico do trauma, enfim. A razão de se fazer essa TC é justamente tirar outros diagnósticos diferenciais e evitar com que, no ato da punção, hernie. E aqui está a amígdala cerebelar sendo herniada, tá vendo? Na imagem que eu falei que eu ia trazer para vocês. Mas, pessoal, na pediatria, se eu tenho uma fontanela abertona aqui, qual a chance do cérebro, do cerebelo, aqui tem outra hérnia, qual a chance de haver herniações se eu tenho uma fontanela aberta? Então, a pressão, ela meio que se iguala, por isso que a fontanela dá uma abaulada, justamente para tentar igualar essa pressão intracerebral. Então, bebês com fontanelas abertas, eu não tenho esse risco tão grande de herniação, tá? O risco de herniação cai bastante. E vamos analisar o líquor. Voltando na minha eletiva, quem fez já sabe dessa tabela. Inclusive tem muitos slides em comum com a eletiva e com essa tabela, uma vez que é basicamente o mesmo assunto, né? A análise do líquor, ela depende obviamente do valor de referência, então vocês têm que saber para saber fazer o diagnóstico. Portanto, um líquor, eu já falei, ele é cristalino, né, igual água de rocha, como vocês aprendem na semiologia.
Se vier gotas de sangue durante a punção lombar, isso pode falsear o nível de proteína. Então são informações básicas que vocês têm que saber quando vocês lidarem isso na prática. Mas o valor de referência é basicamente até 5 células por milímetro cúbico do líquor, com padrão linfomononuclear. Proteína tem, mas não tanto, até 40. E a glicose do líquor representa, em média, metade a 2/3 da glicose sérica. Então, se eu tenho uma glicemia aí de 100 no momento da punção, eu vou ter uma glicose sérica até 50 a 66 como referência, ok? Por isso que é muito importante na prática, às vezes os livros não falam isso, então você vai aprendendo isso mais na prática hospitalar, que ao puncionar a lombar da criança, na mesma hora que você punciona a lombar, você solicita a enfermagem para fazer uma glicose, seja capilar ou o laboratório colher a glicose sérica. Eu costumo fazer a capilar porque, poxa, o bebê acabou de puncionar para fazer um hemograma e o PCR. Eu esperei a plaqueta sair o resultado para fazer a punção lombar. Aí eu pedi para puncionar de novo, eu acho sacanagem ficar furando o menino toda a hora, né? Bom, e aí nós temos as assépticas. Lembre que eu falei que as meningites assépticas, ou seja, as não infecciosas, lá no início da aula, que são as doenças autoimunes, doenças sistêmicas, doenças inflamatórias. Nós temos aí um leve aumento de celularidade, ainda de padrão linfomono. Como é asséptica, não tem bactéria, não tem agente etiológico, não há consumo da glicose, então a glicose fica normal, mas eu tenho um leve aumento de proteínas, uma vez que eu estou falando às vezes de um anticorpo, né, que está circulante nessa meninge, atacando a minha meninge. Pensando especificamente no tipo de célula, nós temos vários tipos de células, mas aqui a única que variou, polimorfonuclear. Então, que tipo de agente seria um influxo de polimorfonuclear? Que seria bastões, metamielócitos, os segmentados, né, neutrófilos. A gente pensa em bactéria. E a celularidade, a glicorraquia, a proteína da bactéria fica altamente celular, então tem muito influxo de celularidade do padrão polimorfo. A glicose ela começa a ser consumida uma vez que o metabolismo bacteriano faz o consumo de glicose. Aqui eu coloquei diminuída, que a referência seria menor do que meio a 2/3 da sérica, mas muitos livros trazem 40 como referência para a glicose baixa, ok? E existe um aumento da proteína. Outros aqui são outros exames que eu posso fazer para me ajudar no diagnóstico específico de qual bactéria está causando aquela infecção. E aí nós temos o grande gota, que é a bacterioscopia, que é eu pegar uma gotinha, colocar na lamínula, pingar o gram e olhar no microscópio e avaliar qual o perfil daquela bactéria. É um bacilo, é um diplococo, é um coco em cacho, é um coco isolado, enfim. É gram negativo, é gram positivo? E aí eu consigo ter uma noção qual possível bactéria está causando aquela infecção no paciente. A cultura, que é o padrão ouro, ela que vai me dar o nome aos bois, né? Então ela que vai identificar, olha, você está com uma infecção por meningococo, por Streptococcus pneumoniae, por hemófilos influenza. O látex, antes de eu falar do látex, a cultura ela tem 80% de sensibilidade, então preste atenção. Eu posso ter a possibilidade de estar com uma meningite bacteriana na frente, lá no pronto atendimento, puncionar a lombar, vir com uma glicose consumida, com aumento de polimorfo, mas com uma bacterioscopia negativa, com uma cultura negativa, isso não é critério de vocês suspenderem antibiótico. 20% das crianças vão vir com gram e cultura negativos, pessoal. Não suspenda antibióticos. Suspeitou de meningite, trate de forma empírica até o fim do tratamento, ok? Normalmente a gente usa 10 dias de antibiótico. Mas a cultura vem negativa. Não interessa. Trate, porque pode ser esse perfil de paciente em que não foi detectado no exame, uma vez que eu estou coletando 2 ml, 40 gotinhas do líquor. Às vezes naquelas 40 gotinhas não veio nenhuma bactéria, ok? E o látex, que é um teste altamente específico para pneumococo e meningococo, mas tem baixa sensibilidade. Então a chance do látex vir positivo é menor. Porém, se vier positivo, você pode bater o martelo de que ele está infectado, ou com um meningococo ou com um pneumococo, tá? A aglutinação de látex é só uma técnica laboratorial. Vamos a outro perfil. É aquele paciente que tem celularidade alta, mas nem tanto, né? Não chega a ser uma bactéria, mas é um pouquinho mais alta que as assépticas.
influxo celular com padrão linfomononuclear, mas não há consumo de glicose e a proteína está normal. Esse é um quadro típico de uma meningoencefalite viral, e aqui eu coloquei o PCR como um método diagnóstico para ajudar vocês a diagnosticar uma doença específica que a gente vai citar mais ao fim da aula. PCR aqui é reação em cadeia de polimerase, não é reação de cadeia em polimerase, não é proteína C reativa, que é a proteína inflamatória que a gente costuma dosar no sangue para avaliar a inflamação, tá? Que inclusive eu citei no slide anterior, hemograma mais PCR. Esse PCR é diferente, aqui eu estou olhando o vírus. Normalmente a gente pede o PCR para herpes, porque o herpes causa um quadro mais grave. E aí a gente vai citar isso no fim da aula. Nós temos aqui as últimas duas possibilidades diagnósticas de agente etiológico. Reparem que é basicamente a mesma coisa, né? Tem um influxo celular até 500 mais ou menos. Gente, medicina não é exatas não, tá? Não é usar essa tabela ao pé da letra. Isso daqui é para te guiar mais ou menos. O influxo de celularidade linfomononuclear. Existe um consumo de glicose e existe um aumento de proteína. A grande diferença daqui para cá é que a proteína aqui aumenta muito, mas muito. Às vezes está acima de 1.000, 1.500, 2.000, tá? Nós temos então a tuberculose e o fungo. A tuberculose, pessoal, então a característica clássica é que ela tem uma proteinorraquia intensa. E o que a gente usa como método diagnóstico para tentar chegar à tuberculose é o método BAR, que é semelhante ao GRAM, só que aqui é álcool ácido resistente, mas raramente ele vai vir positivo. A cultura das micobactérias é mais difícil ainda que das bactérias comuns, né? De 80% caiu para 60%. Mas nós temos o teste da adenosina deaminase. Esse teste da adenosina deaminase, ela tem uma especificidade alta e uma sensibilidade de 90%. Então, se eu realmente suspeitar de um paciente com tuberculose meningocócica, com meningite tuberculótica, eu tenho que fazer o teste de ADA. É mais raro na pediatria, tá? Normalmente o paciente é portador de uma tuberculose mesmo e acaba estendendo a infecção para o sistema nervoso central. Por fim, o fungo, que já passou aqui o slide, eu tenho aí o teste do Nankin, para especificamente pacientes imunodeprimidos, tá? Ok? Então, esse slide também é muito importante assim, para a prática de vocês. Isso aí ajuda muito a vocês a raciocinarem os possíveis agentes etiológicos para cada tipo de meningite. Bom, vamos saber aí quais são os possíveis agentes etiológicos bacterianos. Agora eu estou focando em meningite bacteriana. Recém-nascido. Recém-nascido, para quem teve aula de antibiótico para mim, saberia responder. Porque os recém-nascidos, a gente sempre vai pensar nos agentes de sepse neonatal. E se é sepse neonatal, a gente sempre vai falar em enterobactérias, que seriam as E. coli e outras gram-negativas, né, Klebsiella e etc. O estrepto do grupo B, que é a bactéria detectada no teste do cotonete no pré-natal durante a gestação. E a listéria entra aí também como um possível agente, mais especificamente em meningites neonatais, não em outras sepses neonatais. 1 a 2 meses a gente tem um período de transição em que pode ser agente de recém-nascido, assim como os agentes dos bebês de 3 a 1 ano de idade. E aí os agentes principais com relação a meningite seria basicamente meningococo e pneumococo. Então é exatamente aqueles agentes que eu falei lá no início da aula dos principais agentes nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então nós temos meningo e pneumo, sendo que o que diferencia o menor de 5 anos com o maior de 5 anos é que aqui entra um terceiro agente, que é o hemófilos influenza tipo B, que é o hemófilos encapsulado da vacina. Ok? A partir desse perfil epidemiológico de possíveis agentes etiológicos para cada faixa etária é que vai me tracejar a minha antibiótico terapia empírica. Então eu suspeitei num paciente, porque eu fiz sinal meningio positivo, o menino está com febre, vômito, irritabilidade, etc. Eu vou, hemograma, saiu a plaqueta, puncionei e inicio o antibiótico empírico. O que vai me guiar um antibiótico terapia empírica? A princípio é a idade do paciente. Não é o grande gota, não é a cultura, porque ela não vai ter o resultado de imediato para você. E lembre que eu falei que eu não quero que retarde o tratamento? Suspeitei, puncionei a lombar, pessoal, tá liberado já. Punciona um acesso venoso nesse menino e cacepa nele um antibiótico. Qual antibiótico? Vai depender
da idade dele. E é aqui vocês vão ver os agentes potenciais e iniciar o possível antibiótico que eu vou falar já. Saiu a bacterioscopia, só vai te reforçar que o antibiótico que você entrou para aquela faixa etária é o correto. Então, se você tem diplococo gram-negativo dentro da bacterioscopia, qual o provável agente? E qual o provável agente se ele fosse um diplococo gram-positivo? Mesma coisa, pausa e tenta pensar em possível agente para essas dois achados no gram. Meningococo e pneumococo. Então, meningococo é um gram-negativo, o diplococo é um gram-positivo. Agora, falando em bacilos. Se eu tenho um bacilo gram-negativo ou um bacilo gram-positivo, qual o provável agente? Mesma coisa, pessoal. Pausa e tenta descobrir sozinho. Hemófilos influenza e Listeria monocytogenes. Por fim, se aparecer um coco em cacho gram-positivo, esse é mais fácil, né? Todo mundo sabe que esse é o Staphylo aureus. Então, prestem atenção nesses dados, principalmente nesses 3 primeiros, porque isso vai te ajudar muito, porque eu falei que não sai de imediato, mas o grande gota ele sai no mesmo dia do diagnóstico, da suspeita diagnóstica, enquanto que a cultura demora 5 dias para sair o resultado final. Por isso, você consegue ter uma certeza, né, uma segurança maior de que se o antibiótico empírico está adequado, se esse paciente fizer realmente a terapia empírica, conforme eu vou explicar para vocês. Bom, suspeitei no diagnóstico, vou começar a tratar. E aí eu faço, inicialmente, um isolamento respiratório por gotículas. Lembra que eu falei que a transmissão é por gotículas, então eu tenho que fazer um isolamento respiratório desse paciente. Ele vai ficar numa enfermaria isolada de outros pacientes, com a observação de que se tiver suspeitas ou confirmações de meningite, um paciente com meningite pode ficar dentro de um quarto de outro com meningite. Na verdade real mesmo, se o paciente ficar restrito ao leito, ele não tem necessidade de ficar isolado numa enfermaria sozinho. Ele pode ficar tranquilamente com outras crianças, desde que as outras crianças também estejam restritas ao leito, desde que um leito esteja distante do outro a pelo menos 1 metro de distância. Porque o recorde mundial do espirro mais longe é de 90 centímetros. Medicina também é cultura. Dessa forma, o que deve ser respeitado é uma distância de 1 metro de um leito ao outro. Mas na prática a gente sabe que a gente acaba isolando esse paciente dentro de uma enfermaria, porque a gente sabe que criança não respeita isolamento. Eles ficam ansiosos para sair da cama, para ficar andando no quarto, para ir na brinquedoteca do hospital, quando o hospital é um amigo da criança, que tem aquele espacinho de lazer, e aí entra em contato com outra criança. Dessa forma, o ideal é realmente enfiar ele dentro de uma enfermaria e isolar, para ele não ter contato com outras crianças, ok? Esse isolamento ele é necessário até 24 horas no início do antibiótico empírico, depois não há mais a necessidade, porque ele deixa de transmitir. Suporte clínico sempre é bom, né, é essencial. Então, por exemplo, se eu falei naquela condição de meningococcemia que o risco de choque anafilático, de choque séptico é grande, né, você tem que às vezes fazer uma reposição vigorosa do volume desse paciente com soroterapia. Oxigênio entra mais nas situações em que o paciente tem um quadro de encefalite associado a uma convulsão, porque todo quadro de convulsão, que a gente vai ter aula mais para frente, é importante você dar um suporte de O2 para otimizar a oxigenação cerebral. Sintomáticos, né? Estou com dor de cabeça, dá o remédio, estou com febre, dá o remédio. E o que eu quero falar nesse slide em especial é a corticoterapia. A corticoterapia, a gente usa normalmente a dexametasona venosa. Isso entra e sai constantemente. Já foi falado que não precisava fazer, hoje em dia é preconizado fazer. Por quê? A gente está falando de uma doença inflamatória. É infecciosa que gera uma inflamação intensa. Então essa inflamação, pessoal, ela pode gerar sequelas. Toda inflamação cicatriza uma hora ou outra. Então as possíveis sequelas elas são amenizadas dentro dos quadros de meningites mais graves. As meningites mais graves elas são pelo pneumococo e hemófilos. O meningococo, apesar de ser mais comum no país, ela tem uma morbimortalidade mais baixa comparada às outras duas, porque ela tem uma resposta terapêutica melhor. Então a gente da pediatria costuma brincar assim, se eu tiver que ter meningite eu quero ter por meningococo, porque eu sei que o tratamento ele é mais eficaz do que meningite por outras causas, ok? Então dessa forma, eu uso a dexametasona justamente para reduzir esse processo inflamatório e para que eu consiga evitar essas possíveis sequelas. E aí, como eu falei,
somente nos quadros de meningite suspeitas por hemófilos e pneumococo. Mas por meningococo, na teoria, não precisa, justamente por apresentar menor mortalidade. Porém, aí eu entro e falo de novo os poréns da prática. Na prática real, você vai puncionar a lombar e começar o antibiótico o quanto antes. Mas a dexametasona ela tem que ser começada 30 a 60 minutos antes do início do antibiótico. Vou explicar por quê, mas deixa eu só terminar esse raciocínio. Ora, se o grande gota, que é o que vai me dar uma noção se é hemófilo, pneumococo ou meningococo, vai demorar um pouquinho a sair e eu não quero retardar o início de antibiótico, e para eu começar um antibiótico eu tenho que fazer a dexametasona, penso logo existo, na prática eu acabo fazendo dexametasona para todo mundo, ok? Porque infelizmente eu não tenho essa velocidade de grande gota, de cultura, para me dar a resposta de que esse paciente está com meningococo. Dessa forma, dexa para todos. E por que tem que ser antes do antibiótico? Semelhante a uma reação conhecida como reação de Jerisch-Hexheimer. Depois pesquisem aí, eu não sei nem escrever isso, é em alemão. Isso é uma reação em que o paciente com sífilis, ele vai fazer o tratamento padrão ouro, que é com penicilina, benzatina, a não ser que seja neurosífilis com a cristalina. E aí, ao receber o bezetacil, eu vou implodir todos os treponemas pallidums, que é o agente etiológico da sífilis. De uma forma tão intensa, vai morrer tanto treponema que isso vai gerar uma reação inflamatória sistêmica, a ponto de o paciente ter risco de morte. A gente está falando de uma reação inflamatória sistêmica. O paciente começa a ter febrão, calafrio, contraturas musculares intensas com risco de choque inflamatório e morte. Dessa forma, essa mesma reação que não recebe esse epônimo da sífilis, que é o Jerisch-Hexheimer, ela também pode acontecer nessa situação do quadro de meningite. Eu vou dar a primeira dose de antibiótico e eu vou matar tanto meningococo, ou tanto pneumococo, ou tanto hemófilos, e pode gerar uma inflamação intensa. Por isso que eu uso esse anti-inflamatório, que é o principal anti-inflamatório que a gente tem, é o corticoide, antes de começar o tratamento, ok? Depois de 2 dias de tratamento, você não precisa continuar, porque aí a chance de acontecer essa síndrome inflamatória é bem menor. E aí a gente vai guiar essa terapia com antibiótico terapia empírica a partir dos possíveis agentes etiológicos. Por isso que eu trouxe de volta os possíveis agentes etiológicos aqui no cantinho, pessoal, para nos guiar. Vamos fazer de novo aquele raciocínio. Então eu quero que vocês pausem e pensem quais os possíveis antibióticos de escolha diante desse perfil de bactérias. Eu ensino muito bem para vocês em antibiótico que não adianta vocês ficarem decorando que meningite o tratamento é esse, pneumonia o tratamento é esse, sinusite o tratamento é esse. Vocês têm que raciocinar clinicamente e saber qual o agente etiológico mais provável para aquela doença e a partir desse agente etiológico mais provável que vocês vão fazer a escolha do antibiótico. Porque é muito mais fácil vocês guardarem que o antibiótico X combate a bactéria Y do que ficar guardando cada antibiótico para cada doença que existe no mundo, ok? Então, pausa e pensa, qual seria a cobertura para enterobactérias, que é a E. coli e outros gram-negativos, para estrépito do grupo B e para Listeria monocitógenes? Ou seja, qual o tratamento da sepse neonatal? Pausou, respondeu, foi. Ampicilina com gentamicina é a clássica escolha da sepse neonatal precoce. Mas aqui, especificamente, eu coloquei ela como segunda linha. AMP com aminoglicosídeo, que é a gentamicina, ok? Por que ela está como segunda linha, pessoal? Porque quando eu penso especificamente dentro de um quadro de meningite neonatal, eu vou dar preferência para usar ampicilina com cefalosporina. A cefalosporina de terceira geração ela tem uma melhor cobertura para esses agentes, tá bom? Então, não está errado usar AMP e genta na suspeita, não. Mas, se você tiver certeza que esse indivíduo tem uma sepse neonatal de foco central, é melhor fazer a combinação AMP e céfalo de terceira. 2 observações. Observação número 1, que a ampicilina, a qualquer momento que aparecer a ampicilina aqui, vocês podem substituir por penicilina cristalina. Essa é a observação número 1. A observação número 2, a observação número 1 é porque tem o mesmo espectro de ação, tá? A observação número 2 é que quando você tem a opção de fazer cefalosporina na neonatologia de terceira geração, vocês têm que dar preferência para cefotaxima.
A ceftriaxona ela só está autorizada na neonatologia a partir de 7 dias de vida, porque a ceftriaxona ela compete com a bilirrubina o local da albumina. Então lembra, agora vamos lá, e lembrar de aula, eu acho que vocês têm essa aula no 6º período sobre icterícia neonatal. O paciente que acaba de nascer, ele vai ter uma hemólise intensa e vai liberar muita bilirrubina para ser conjugada no fígado de indireta para bilirrubina direta. A bilirrubina indireta ela anda no corpo conectada com a albumina. O problema é que a albumina que transporta também essa bilirrubina, ela também vai ter que transportar a ceftriaxona para ela ser metabolizada. E a ceftriaxona ela consegue competir paro a paro com a bilirrubina e deslocar a bilirrubina indireta. Então, na competição ceftriaxona versus bilirrubina, a ceftriaxona ganha, porque eu estou dando uma alta dose para matar uma bactéria. Dessa forma, esse paciente começa a ter alto risco de bilirrubina indireta livre no organismo. Isso gera, consequentemente, icterícia grave, que é o kernicterus. Dessa forma, ceftriaxona é contraindicado nos menores de 7 dias. Alguns neonatologistas não usam ceftriaxona em nenhuma hipótese, preferem usar o tempo todo cefotaxima. Mas a gente sabe que o pico de icterícia principal é até a primeira semana de vida, né? Seguimos o raciocínio. Se a gente tiver que cobrir o segundo grupo, que é a Neisseria meningitidis, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenzae, parem e pensem aí qual seria a opção diagnóstica, a opção terapêutica. Foi ampicilina com cloranfenicol. Esta é a opção terapêutica para esse perfil de paciente. Eu coloquei 2 meses, mas lembra do período de transição, tá? 2, 3 meses. AMP com cloranfenicol, sendo que a segunda linha é a cefalosporina de 3ª geração. E aí, se eu quiser cobrir somente meningococo e pneumococo, eu tenho que escolher um desses 2, né? E acaba sendo a ampicilina. Mesma segunda linha, ceftriaxona. Vamos ainda a algumas observações em cima desse slide. Lembra que eu falei que a cristalina ela pode substituir a qualquer momento a AMP, então é uma ótima opção terapêutica. Repare que a diferença daqui para aqui é a presença do cloranfenicol, e se aqui o cloranfenicol é o diferente e a diferença daqui para cá, o hemófilos é o diferente, dessa forma o cloranfenicol está aqui justamente para a cobertura do hemófilos. E a ampicilina ela cobre muito bem meningococo e pneumococo. E por fim, a segunda linha talvez seja a mais usada na prática. Normalmente as meningites, na prática, né, infantil, a gente tende a tratar com ceftriaxona, por ser uma droga altamente segura, com excelente ultrapassagem na barreira hematoencefálica, ou seja, penetra muito bem o sistema nervoso central, e eu tenho uma monoterapia, né, de uma vez por dia. A ceftriaxona, que é a nossa escolha, a gente pode fazer uma tomada diária por 10 dias, diferente da ampicilina, que tem que ser de 6 em 6 horas, entendeu? E aqui diferente, porque aqui são 2 antibióticos diferentes. Portanto, na prática, a gente usa muito bem ceftriaxona como uma excelente escolha para tratamento de meningite, ok? Essa antibiótico terapia empírica é até o resultado da cultura do líquor. Então, não guiem a escolha de antibiótico a partir da baciloscopia. Vocês têm uma certeza maior que vocês vão estar diante de um meningococo, de um hemófilos ou de um pneumococo, caso esse paciente venha com esses resultados no GRAM. E aí isso só enfatiza que você está tranquilo com a sua antibiótico terapia empírica. Vocês só vão descalonar o seu antibiótico, ou seja, torná-lo mais específico para a bactéria depois que você tiver o nome completo dela. Neisseria meningitidis, blá blá blá. E aí a cultura, às vezes a gente pede também com antibiograma, para avaliar se ela é sensível ou não a um antibiótico X, Y, Z. Então saiu o resultado da cultura 5 dias depois da sua punção, você vai descalonar um antibiótico para uma antibiótico terapia específica. E aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, o meningococo ele é ótimo, bem coberto pela ampicilina. O pneumoniae ele é coberto bem pela cristalina, mas se ele for resistente a vanco que entra em jogo. O staphylo é a oxoavanco e aqui o tempo de tratamento específico. Então, na maioria das vezes, galera, vai acontecer o quê? Do paciente, vou voltar aqui o slide. Qual que é o principal agente? Meningococo. Então vamos pensar no perfil do paciente com meningococo. Um menininho de 6 anos com meningite por meningococo, suspeita ainda, e eu estou usando ampicilina. E aí, saiu o resultado. Ele está com meningococo mesmo. Olha o antibiótico de escolha, ampicilina. O resultado da cultura sai em 5 dias. Logo, assim que sai a cultura, teoricamente eu posso até suspender a ampicilina.
mas na prática a gente, por se tratar de um quadro potencialmente grave, a gente opta por fazer um tempo mais longo de terapia, a gente estende até 7 dias, ok? Naquela situação que eu falei para vocês, em que você veio com a cultura negativa e com um grande gota negativo, ou seja, eu não tenho a possibilidade de tornar o antibiótico mais específico, aí você pode tratar até 10 dias, tá? Para ter uma garantia melhor. Uma vez que 10 dias é ótimo para meningococo, né? Até ultrapassa, é adequado para influenza e é adequado para pneumococo. Pessoal, falei de tudo que vocês precisam saber no tratamento do paciente com meningite. Agora eu vou citar para vocês o que seria uma terapia de quimioprofilaxia. Uma terapia de quimioprofilaxia é um paciente extra. Exemplo, meu filho pegou meningite. Nossa, doutor, e agora? Meu filho com meningite e lá em casa ele tem contato com todo mundo. Lá em casa eu tenho que fazer algum teste? Pensa igual o Covid na pandemia. Eu tenho que fazer algum teste? Eu tenho que tomar alguma coisa? Eu tenho que fazer punção lombar? O que eu faço? O que a gente faz nos contactantes íntimos é a quimioprofilaxia. E qual que é a indicação? A indicação está na seguinte, e aí a indicação a gente acaba seguindo pela baciloscopia mesmo, não dá para esperar a cultura ficar pronta não, tá? Se o paciente índice, que é o doente, ele tiver uma suspeita pelo grande gota de um meningococo, eu tenho que fazer quimioprofilaxia, e eu vou explicar como é feita essa quimioprofilaxia no próximo slide, mas eu tenho que fazer uma quimioprofilaxia para todos os familiares e contactantes íntimos. O que é contactante íntimo? É qualquer indivíduo que fica em contato mais de 6 horas por dia e 5 dias por semana. Eu costumo brincar e falar que todo mundo que estuda na mesma sala, na mesma subturma da UFOP é contactante íntimo, porque vocês ficam com certeza 5 dias por semana, pelo menos 6 horas por dia. Dessa forma, todos da subturma teriam que fazer a quimioprofilaxia caso um de vocês pegasse meningite. Outra indicação de quimioprofilaxia por meningococo são os profissionais de saúde que entram em contato com secreções respiratórias. Então, o paciente que vai fazer a horoscopia, o paciente que vai fazer a intubação, o paciente que vai fazer lavagem nasal, enfim, qualquer secreção dessa região. Por isso que é essencial, toda vez que eu dou essa aula, eu sempre lembro de que eu preciso fazer, mas na prática a gente acaba esquecendo. Por isso que é essencial o profissional de saúde habituar a colocar máscara para fazer uma horoscopia. A gente aprendeu muito na pandemia a fazer essa utilização de equipamento de proteção individual. Para aqueles que não usam óculos, também deveria usar o óculos de proteção. Eu uso no dia a dia, então eu deveria me habituar a usar máscara também para toda a horoscopia. Porque é você fazer a horoscopia forçada e o menino dar aquela leve tosse ou vomitar, ou enfim, fazer qualquer estímulo em que vá um perdigoto em alguma parte da sua mucosa, seja nasal, seja de boca ou seja de olho, e você tem risco de pegar o agente e desenvolver meningococo. Meningococo não, né? Meningite. Se a suspeita for por hemófilos, você também tem que fazer quimioprofilaxia. Aqui a gente tem uma única ressalva, que é todos os familiares e contactantes íntimos, desde que haja no grupo um indivíduo suscetível além do paciente. Então presta atenção, vamos pensar numa família padrão, pai, mãe e 2 filhos. O filho 1 pegou meningite por hemófilos. E aí eu tenho o pai, a mãe e o irmão, que são contactantes íntimos. E esse paciente índice, ele teve meningite por hemófilos. E agora? Fazer ou não fazer quimioprofilaxia? Como tem um irmão, e se esse irmão for menor de 5 anos e não foi vacinado, sim, eu devo fazer quimioprofilaxia para todos, para o pai, para a mãe e para o irmão. Ou se o pai tem HIV positivo, ou é transplantado, ou ele está fazendo quimioterapia, eu tenho que fazer, sim, quimioprofilaxia para todos. O pai, a mãe e o irmão. Agora, supondo que esse pai e essa mãe são rígidos e o irmão tem 12 anos de idade. Não, eu não preciso fazer quimioprofilaxia para ninguém. Porque para fazer quimioprofilaxia por hemófilos, eu preciso ter alguém suscetível à infecção por hemófilos. E quem é suscetível à infecção por hemófilos é os menores de 5 anos que não foram vacinados para hemófilos e os imunodeprimidos. Ok? Pneumococo não existe quimioprofilaxia, então não tem eficácia, não adianta fazer. Fazer quimioprofilaxia com o quê? É isso que a gente vai saber agora. Com rifampicina. Exatamente aquele medicamento que vocês usam no tratamento da tuberculose. A rifampicina eu deixei aqui a dose para criança e para adulto.
A posologia, né, de quanto tempo e por quanto tempo. Como a gente explicou, somente para o hemófilo e para meningococo, o pneumococo não adianta. Idealmente é fazer até 48 horas do contato, por isso que eu falei que não dá para esperar a cultura sair para fazer essa busca ativa. Pessoal, isso daqui é uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Lembra no início da aula que eu falei, suspeitei o diagnóstico, comecei a tratar, eu tenho que notificar, fazer a notificação compulsória, enviar essa notificação para a secretaria, porque a secretaria vai entrar em contato com a escolinha do paciente, vai entrar em contato com a comunidade que ele vive, para ver quem entra em contato com ele, vai entrar em contato com a família, e todo mundo que for rastreado, a professora da criança, a professora de inglês, a professora de natação, enfim, todo mundo que tem contato íntimo com esse paciente, vai receber a rifampicina por 2 a 4 dias, dependendo do agente etiológico. Existem para o meningococo alternativas terapêuticas, tá? Aí só o detalhe que gestante não pode usar rifampicina, então seria uma ceftriaxona em dose única em M. Enfim, objetivo, descolonizar a via aérea evitando a infecção. Então eu estou falando de um contactante íntimo que pode estar com o meningococo hemófilos na sua mucosa nasal e se eu for suscetível, não for vacinado ou nunca tiver tido contato com esse agente, ou seja, não tiver uma defesa prévia, eu posso desenvolver essa doença. Dessa forma, a rifampicina serve para matar antes da doença se instaurar. Revisão de vacina, imunoprofilaxia do SUS. Então, pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunizações, nós temos aí o calendário 2020-2021. Eu sempre falo, galera, que calendário vacinal muda todo ano. Todo ano acrescenta uma vacina nova, graças a Deus. Então, no ano de residência, da prova de residência de vocês, procurem na Sociedade Brasileira de Imunizações qual que é o calendário atualizado. Porque está arriscado vocês fazerem prova com a aula do sexto período e está totalmente desatualizado. Lembra que medicina atualiza constantemente, então não vai cometer essa grande gafe de fazer prova com slide de professor de vocês de 2017, 18, 19 não, hein? Enfim, revisão também isso daqui. Vacina, vou falar uma coisa para vocês nunca mais reclamarem de vacina. Pelo menos até passar na prova de residência. Prova de residência são 100 questões, dividida em 5 áreas. Clínica médica, saúde coletiva, que eu sei que vocês amam, ginecologia e obstetrícia, cirurgia e pediatria. Presta atenção, 100 questões, sendo que é em 5 áreas. 20 questões são de pediatria. Das 20 questões, eu te garanto que pelo menos 2 questões vão ser sobre vacina. Dessa forma, 2% da sua nota depende de um único tema, vacinação. Logo, vocês vão perder tempo para estudar para a prova de vocês oftalmologia ou ortopedia, ao invés de estudar vacina. Se tem um assunto, eu odeio pediatria, não estou afim de estudar pediatria, vou fazer a prova de pediatria no chute. Estuda vacina pelo menos, que vocês vão se garantir com 2 pontinhos. Não vai ser o suficiente para passar não, mas pelo menos 2 pontinhos vocês vão ter e vocês não vão zerar, que zerar fica feio. Pausa aí e tenta descobrir quando que é feito as doses de hemófilos influenza, de pneumococo, de meningococo, quando que é feito o reforço. Bora lá. 2, 4, 6 meses hemófilos. Lembrando que o hemófilos, a vacina não protege contra as IVAs. Então o hemófilos influenza causador de otite, de sinusite, a gente continua tendo otite e sinusite por esses agentes, porque o da vacina ele serve exatamente para proteger contra meningite e pneumonia. Pneumococo é com 2 e 4 meses e reforço com 1 aninho de idade. Nós temos aí o pneumo 10 na rede do SUS, e no particular a gente tem a pneumo 13, né, com 3 sorotipos a mais de proteção. No CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Específicos ou Especiais, existe o 23 valente, isso é para pacientes específicos mesmo, portadores de síndrome de Down, pneumopatas, cardiopatas, anemia falciforme, enfim, você tem que ter uma comorbidade para conseguir essa vacina, não tem como comprar não, isso é fornecido pelo Estado. E o meningococo nós temos aí com 3 e 5 meses, um reforço com 1 ano e um reforço na pré-adolescência. É também recomendado um reforço com 5 anos, mas o Programa Nacional de Imunização, né, do SUS não fornece. A gente tem na rede SUS o meningo C e, no particular, o meningo ACWY e o meningo B. O meningo ACWY, hoje em dia, é fornecido no SUS somente para o pré-adolescente e adolescente, tá?
mas para crianças de 3, 5 meses e 12 meses ainda não. Eu acredito que no futuro a gente vai ter, se Deus quiser, essa vacina na rede pública, porque eu acho essencial proteger contra meningite, contra meningococo, uma vez que essa doença é altamente letal, como vocês estão vendo. Pessoal, acabei de falar sobre meningites bacterianas, agora eu vou citar no máximo 2 slides de outros agentes que a gente citou, né, que seriam as virais, tuberculótica e fúngica, e finalizou a aula. Então vamos lá. Meningite viral. Os agentes etiológicos, em especial, são os enterovírus causadores das meningites virais, mas existem várias outras causas. A clínica é semelhante à meningite bacteriana, porém menos grave, e o tratamento é suporte clínico. Então, infelizmente, não tem tratamento específico. Você vai hidratar o paciente, você vai dar suporte nutricional, você vai dar sintomático e só. E aguardar o anticorpo ser produzido e ele mesmo, né, o organismo do indivíduo, conseguir combater aquele vírus. Mas são quadros mais brandos as meningites virais. À exceção do herpes simples. A encefalite herpética, eu pus encefalite não meningoencefalite, porque é mais comum o herpes acometer o encéfalo, é um quadro gravíssimo que se assemelha ou até chega a ser pior que a meningoencefalite bacteriana. Aqui a clínica se assemelha, mas a gravidade é muito maior. O agente etiológico é o herpes tipo 1. Existem alterações no eletroencefalograma nas áreas temporais e nas neuroimagens. Eu coloquei até aqui uma imagem, né, mostrando nesse corte uma alteração, mas aqui dá para ver mais específico, que é na região temporal. O diagnóstico a gente já citou lá no início sobre líquor, que é a reação de cadeia em polimerase do líquor, que é um estudo da estrutura do DNA do vírus. E o tratamento é com aciclovir. Então, especificamente para a encefalite herpética, eu tenho aciclovir. Tem muita gente que me pergunta, por que não usa um antiviral nos outros vírus? Porque são quadros mais brandos, benignos e que não há necessidade de usar. Porque vai ter uma alta resolução desde que você dê um suporte clínico adequado, né? O paciente se mantenha bem hidratado, bem nutrido. Mas para a herpética, como é grave, é essencial você fazer o uso do aciclovir venoso, ok? Logo, pessoal, preste atenção, se a clínica se assemelha à meningoencefalite bacteriana, essa daqui é a segunda observação mais importante da aula. Na dúvida, na sua prática, lembrem, vômito em pediatria é igual ao sinal meningite. Suspeitei de meningite, hemograma, saiu a plaqueta, punção lobar. Punção lobar, já inicia a terapia empírica de imediato. Eu vou iniciar o quê? Dependendo da idade, AMP clorofenicol, AMP ceftriaxona, AMP cefotaxima, mais aciclovir, se esse paciente tiver sinal de encefalite. Então, na prática, se você tiver uma meningite pura e simples, pode cobrir somente bactéria. Mas se você tiver meningoencefalite, é o paciente que tem sinal de irritação meníngea, associado às vezes a uma convulsão, a uma alteração de nervo craniano, a uma paresia, uma parestesia, fraqueza nos membros, enfim, qualquer sinal neurológico esquisito associado ao sinal meníngeo de Brudzinski, ou seja, uma meningoencefalite, vocês vão começar o antibiótico e também o aciclovir. E é óbvio que vocês têm que pedir o PCR de vírus, o PCR de herpes lá no líquor, senão vocês nunca vão saber se esse paciente teve ou não teve encefalite viral, ok? Meningite tuberculose é um pouquinho mais raro, mas tem um alto potencial de mortalidade. Lembra que a característica clássica do líquor é uma proteína RAQ intensa, né? Às vezes mais de 1000, 1500, e o ADA vem positivo, né? O teste da adenosina deaminase. O tratamento é semelhante ao tratamento da tuberculose pulmonar, o esquema RIP por 2 meses, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e tambutol. E, a partir dos 2 meses, eu só fico com rifampicina e isoniazida por mais 7 meses. A grande diferença desse tratamento, que é a meningite tuberculótica, para a tuberculose pulmonar, é que na TB pulmonar, eu não trato por mais 7 meses, eu trato por mais 4, com um tempo de tratamento de 6 meses. Enquanto que na meningite aqui o tempo terapêutico total é de 9 meses, ok? Aqui eu não vou usar corticoide somente por 2 dias, igual na bacteriana, eu vou usar por até 2 meses, porque aqui a gente está falando de uma inflamação intensa, né? A gente tem muita proteína rolando. E esse paciente ele precisa fazer punção lombar a cada 15 dias de controle até a proteína dele normalizar. Depois não preciso mais fazer esse acompanhamento. Lembrando que a vacina de BCG ela serve exatamente para evitar as manifestações graves de meningite, que é
evitar as manifestações graves de tuberculose, que é a tuberculose de sistema nervoso central e a tuberculose miliar, mas evitar não significa impedir 100%, então, infelizmente, mesmo pacientes que receberam BCG têm a chance de evoluir com meningite tuberculótica. Por fim, a meningite fúngica, que é mais rara na pediatria, mais comum nos pacientes imunodeprimidos, e a gente tem aqui os perfis de pacientes com depressão da imunidade, né? São os HIVs positivos, na fase já da AIDS, nós temos as neoplasias, o diabético, o transplantado, pacientes que fazem uso de drogas imunossupressoras, em especial os pacientes reumatológicos, prematuros ou bebês de baixo peso, enfim. Líquor. Você vai ter aquela característica do nanquim positivo para te ajudar, e os principais agentes de meningites fúngicas na população, aí não é na pediatria, na população geral, Cryptococcus e o Cândida, ok? Pessoal, concluindo a aula, febre mais vômito na pediatria é igual a, pausa e pensa, sinal meníngeo. Se esse sinal meníngeo vier positivo, eu tenho que fazer punção lombar. Lembra de checar a plaqueta antes. Assim que fizer a punção lombar, eu faço de imediato antibiótico empírico. Se vocês souberem isso daqui para a vida de vocês, todas as crianças e mães e pais e familiares agradecem. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, a proposta da pediatria, talvez vocês já saibam isso, porque talvez vocês já tenham tido a aula com a professora Camila, mas a ideia é de cada aula teórica a gente disponibilizar 1, 2 casinhos para ser discutido com o professor de prática de vocês, tá? Então aqui no slide mesmo eu vou colocar, e talvez a professora Camila disponibilize em PDF também a versão do caso em Word, em PDF. Mas aqui no final da aula eu já coloquei os 2 casos clínicos desse assunto de meningoencefalites para vocês discutirem com os professores de vocês. Eu vou discutir um caso com as minhas subturmas e o outro professor, dupla comigo, vai discutir o outro caso, ok? Então o caso clínico 1, dá um pause aí, leia com calma caso a professora Camila não disponibilize o caso. Eu acho que tem uma segunda parte, vamos lá. Tem. Então para esse caso 1 é só definir a conduta diante do caso, ou seja, o que você faz com conduta de suporte terapêutica. Semelhante à minha disciplina eletiva, eu queria que vocês respondessem realmente prescrevendo. Tenta prescrever completinho qual que é a dose, procura no Black Book da vida, no UpToDate, né? Vocês estão com acesso ao UpToDate hoje em dia. Então tenta responder bonitinho aí qual que seria toda a terapêutica desse paciente, beleza? O caso clínico 2 está aí. Dei um pause e leem com calma. E aqui as perguntas vão ser quais as possíveis hipóteses diagnósticas, o que diferencia uma meningite viral de bacteriana e qual que é o prognóstico desse paciente. Eu não falei muito em prognóstico, então é até bom vocês darem uma pesquisada, né, para trazer aí a participação ativa dos alunos. Galera, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido os meus pontos principais. É uma aula que eu acho que serve para a vida, uma vez que a gente está lidando realmente com uma doença altamente letal. Qualquer dúvida pode me perguntar, vocês têm meu e-mail, mas eu também vou ver se eu consigo acessar o Moodle, porque acredito que ficou combinado que a professora Camila que ia responder, mas eu não me importo nem um pouco de entrar no Moodle e responder as dúvidas que vierem de vocês. Então é só entrar lá no fórum e perguntar, beleza? A gente ainda vai ter ao longo desse semestre remoto mais 2 aulas, e eu sou responsável por 2 GDs, então eu acredito que em breve vocês vão ter aula aí de convulsões na infância e de abordagem de baixa estatura e puberdade precoce na pediatria. Em contrapartida, os GDs a gente vai falar de dores recorrentes na infância e princípios básicos de cirurgia pediátrica. Eu tinha deixado, eu acho que com algum aluno da turma de vocês, a apostila de princípios básicos de cirurgia, para vocês tirarem xerox, e inclusive eu também tinha deixado um pendrive para passar para vocês o PDF. De qualquer forma, eu vou passar para a professora Camila só as páginas em PDF também, porque o arquivo do livro ele é muito grande, não dá para anexar em e-mail, sabe? Eu não sei mexer muito com esse trem de Google Drive, isso é muita tecnologia para mim, então... Enfim, a gente dá um jeito de disponibilizar um material para vocês também discutirem com professores de prática de vocês, ok? Então até mais, pessoal. Bons estudos. Fiquem com Deus.